Olá! Neste vídeo, veremos a proposta de duas resoluções para uma mesma questão. Na primeira, usaremos o GeoGebra como uma calculadora gráfica. Na segunda, usaremos o cálculo simbólico. Vamos à questão. Qual a equação da circunferência tangente a duas retas paralelas quaisquer? Bem, vou considerar suficiente representar duas retas quaisquer com a janela da álgebra, escrevendo AX mais B. Já crio os dois condutores deslizantes e uma função linear que vai representar essa reta. Há seus limites, nós não conseguimos fazer essa reta se tornar vertical dessa forma, mas é um bom caminho. Vou duplicar essa entrada e vou mudar o coeficiente C. Criando, então, agora duas retas. O afastamento delas se dá quando eu mudo os valores dos termos independentes. Uma circunferência é tangente a duas retas se o seu diâmetro for perpendicular a essas duas retas. O que quer dizer que o centro dessa circunferência vai estar aí no ponto médio do segmento perpendicular a um ponto genérico de F e de G. Como eu estou trabalhando na forma de funções, eu poderia pensar nesse ponto trabalhando agora de forma genérica também. Vou criar um ponto aqui que tem um valor D genérico para x, que aqui eu posso colocar a F de D, somar com a G de D e dividir por 2. Com essa suposição, eu uso a calculadora gráfica para ver se eu tenho alguma razão. Notem, criou o controle deslizante D, e aqui nós temos o ponto A, que parece estar sobre a reta média entre essas duas. Muito interessante. Vamos fazer o seguinte, vamos entrar direto com a minha solução para o círculo. Eu tenho, então, este ponto, vou dar um copiar, vou apagá-lo e vou escrever aqui o comando cir, pegar a primeira opção. O ponto é o centro, que é este que acabamos de visualizar, e o raio a gente pode calcular considerando a distância entre este centro e uma das retas paralelas. Ou então aqui nesse espaço, começar a escrever o comando distância, pegar a distância de ponto ao objeto. No ponto eu colo de novo o centro e a distância desse ponto pode se dar a F a G. Vou usar F. Pronto. Eu fiz uma representação onde eu inclino as paralelas, modifico o termo independente de uma, modifico o termo independente de outra e modifico o centro, mostrando essa circunferência sempre tangente às duas. Como poderíamos resolver a situação de quando essas retas forem verticais? Fazer uma adaptação. Vou aqui na penúltima caixa, vou pegar caixa para esconder objeto. Vou marcar aqui retas não verticais. E vou selecionar, eu quero que mostre essa função, essa outra função e o nosso círculo. Vou dar o quê? Marcado, desmarcado. Para economizar, vou criar uma lista e vou considerar que as retas verticais se darão por dois desses controles deslizantes que eu criei e o centro também vai depender disso. Vamos lá. Primeiro, vamos omitir aqui essa situação, voltar à nossa lista e considerar uma reta vertical. Sua equação seria
x igual a b, eu construí um elemento, vai sair uma reta vertical. X igual a c, vou ter outro elemento, é uma outra reta vertical. E agora eu vou colocar o meu círculo. O centro tem que se dar pela soma de b mais c e dividir por 2. E como eu quero manter o controle D ativando o centro, a reta vertical tem um y valendo para todos os reais. Então aqui eu vou escrever o ponto, abrir outro parênteses, vou escrever B mais C, dividir por 2. Aqui eu vou ter o x desse ponto. Então eu preciso aqui mais um parênteses. Depois desse x, eu ponho uma vírgula e o y eu considero D. E qual vai ser a medida do raio? Vai ser a metade da distância entre essas retas que são determinadas por B e C. Então, para fazer a distância, eu pego ABS, que é o módulo, vou escrever B menos C e vou dividir por 2. Pronto, tenho representado aqui a situação. D determina o centro da circunferência, C uma das retas verticais e o B a outra reta vertical, podendo até inverter a direita e a esquerda entre estas retas. Falta agora colocar este sistema para desaparecer quando marcarmos essa caixa. Como fazemos isso? Vou clicar com a direita na lista, vou nas configurações, vou na aba avançado e na condição para exibir objeto, vou botar a negação desse controle H. Como eu faço isso? Eu ponho exclamação e H. Pronto. Se eu marcar retas não verticais, aparece esse sistema. Se eu desmarcar, aparece este sistema. Consegui, então, com a calculadora gráfica, dar vazão às minhas suposições e, sinteticamente, procurar representar esta situação. Obter a equação de uma circunferência tangente a duas retas quaisquer. Vamos a outra resolução. Abro uma nova aba, abro o Gebra e vou escolher a janela Cats. Aqui é melhor trabalhar com equações de retas, mas eu posso trabalhar algebricamente e genericamente. Então farei y igual a x mais b, y igual a x mais c, e vou direto pensar lá no círculo, que eu já constituí a ideia, basicamente. Eu só vou conseguir aqui expressar em função desses coeficientes a equação, deixando ela com um caráter mais genérico. Então, façamos aqui círculo, ponto. O que nós aprendemos antes? Essas duas retas são paralelas, pois tem mesmo coeficiente angular, e o centro vai ser um ponto genérico, uma reta média em relação a essas duas. Então, aqui eu vou colocar, abre parênteses, D, vírgula, e aí a gente tem que lembrar. Qual é a coordenada do centro? É a soma dessas duas aqui, ficando em função daquele valor de x que eu estou dizendo que é D. Então aqui eu vou colocar A vezes D, mais, abro parênteses, B mais C dividido por 2. Já vou pegar essa expressão, eu vou precisar para definir o raio, vou dar Ctrl C, e a medida do raio, eu vou colocar aqui a distância, não completa eu escrevo tudo, abro parênteses, a distância desse ponto que eu acabei de criar até uma dessas duas retas. Vou pegar a primeira, então o que está na primeira linha eu ponho cifrão 1 e dou Enter. Pronto, aqui nós temos a equação genérica da nossa circunferência em função dos coeficientes que nos interessam. Vou fazer um rápido truque, vou vir aqui, exibir a janela da álgebra e fazer aqui com letra maiúscula. A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 e D igual a 4. Garantir que eles vão ficar distintos. Fecha essa janela. E agora eu vou fazer uma substituição direta aqui com esses controles deslizantes. Vou escrever o comando substituir. Vou pegar aqui a expressão lista de substituições. A expressão, eu uso aquela lista, um truque da resolução passada. Abro aqui, vou pegar as equações das três linhas. Cifrão 1, vírgula, cifrão 2, vírgula, cifrão 3, fechou. A lista de substituições eu abro e fecho as chaves, coloco A minúsculo igual a A maiúsculo, B minúsculo, B maiúsculo,
C minúsculo igual a C maiúsculo, D igual a D maiúsculo. E dou Enter. A representação das equações agora estão usando estes valores. Eu toco nessa bolinha e aqui nessa janelinha eu tenho o D controlando o centro, o C controla o afastamento de uma das retas, o B controla o outro afastamento e o A faz para a gente a variação da inclinação dessas retas, podendo ter até retas paralelas ao eixo X. Vou deixar para você aproveitar a primeira resolução e incrementar esse arquivo, colocando também para o caso das retas verticais. Espero que você tenha percebido que podemos articular nossas suposições de diversas formas com o GeoGebra, articulando janelas da álgebra, cálculo simbólico e gráfica, e também trabalhando só com a da álgebra e a de visualização. Por enquanto é só, e um grande abraço.